Bem-vindos ao Na Trilha do Terror. Antes de começar mais uma história, não esquece seu like, de apertar o sininho de notificação. Também deixe nos comentários o horário e de onde você está assistindo. Agora vamos para a história. Se você é sensível a alguns assuntos, recomenda-se que pule este conteúdo, pois o mesmo contém narrativa forte e pode gerar em sua imaginação imagens arrebatadoras. Logo, se você tem dificuldade com assuntos do gênero, pule para o outro episódio. Na década de 1990, o Rio de Janeiro foi palco de um terror que parecia saído das páginas de um conto macabro. Crianças desapareciam, misteriosamente, apenas para serem encontradas sem vida, desprovidas de sangue, como se algo ou alguém tivesse drenado não apenas sua vitalidade, mas também a inocência de uma geração. Entre os becos e vielas de Niterói, o medo ecoava como um sussurro de pesadelo. Um homem, cuja história de vida já era marcada por tragédias e abusos, tornou-se o protagonista de uma série de crimes que chocaram o país. Durante um curto período de 8 meses, ele tirou a vida de pelo menos 14 crianças, deixando um rastro de horror e perguntas sem respostas. O que motivava tais atrocidades? Seria apenas a mente perturbada de um indivíduo ou algo mais profundo? Algo que refletia a sombra de uma sociedade que falhou em proteger seus mais vulneráveis. Neste episódio, mergulhamos nas entranhas desse caso aterrorizante, explorando os detalhes dos crimes, as investigações e as cicatrizes que ele deixou na memória coletiva. Prepare-se para uma jornada que desafia os limites do real e do inimaginável. O horror que ecoa neste episódio é terrivelmente real, enraizado em uma época sombria de um grande centro urbano. Um período em que a inocência se tornou um alvo e o medo pairava como uma névoa densa sobre o Rio de Janeiro. A década de 1990 foi um marco de terror para a infância. Um tempo em que os números gritavam uma tragédia silenciosa. Prepare-se para conhecer a história de um dos mais terríveis serial killers do Brasil, o Vampiro de Niterói. Isso se você tiver coragem. Mas antes de ir para o episódio de hoje, por que apoiar o Na Trilha do Terror? Apoiar o podcast Na Trilha do Terror é mergulhar em narrativas que desafiam o senso comum e exploram as facetas mais sombrias e complexas da experiência humana. Ao trazer à tona histórias como a do Vampiro de Niterói, o podcast oferece um olhar inédito sobre o submundo. Desvende os véus que encobrem as organizações criminosas e vidas marginalizadas, compreendendo as motivações, os códigos e as consequências de escolhas extremas. Reflexão sobre questões sociais cruciais, histórias de transgressão e luta pela sobrevivência. Lançam luz sobre temas como desigualdade de gênero, inclusão social, violência e a busca por redenção. Narrativas cativantes e imersivas. A produção cuidadosa e a narração envolvente transportam o ouvinte para dentro das histórias, despertando emoções e gerando um impacto duradouro. Motivação do pensamento crítico. Ao apresentar diferentes perspectivas e desafiar estereótipos, o podcast estimula a análise e a reflexão sobre a complexidade do mundo. Apoio ao jornalismo independente e à produção de conteúdo de qualidade. Seu apoio permite que o Na Trilha do Terror continue investigando, produzindo e compartilhando histórias impactantes que merecem ser ouvidas. Conexão com uma comunidade de mentes curiosas.
O podcast reúne ouvintes interessados em explorar o lado mais intrigante, por vezes perturbador da realidade, criando um espaço para discussão e aprendizado. Então, por que apoiar o Na Trilha do Terror? Nosso podcast não é só sobre contar histórias, é sobre explorar o desconhecido, mergulhar em mistérios e trazer relatos que desafiam a lógica. Mas para continuarmos trazendo episódios com qualidade e profundidade, precisamos do seu apoio. Ao se tornar um membro do nosso clube de apoiadores, você ganha acesso a benefícios exclusivos, como acesso ao grupo VIP de WhatsApp, onde você pode interagir diretamente com a equipe, episódios antecipados para ouvir antes de todo mundo, conteúdos exclusivos com histórias que só os apoiadores têm acesso, participação na produção com a chance de gravar comentários que serão inseridos nos episódios. Além disso, cada avaliação de 5 estrelas no Spotify, cada compartilhamento e cada novo ouvinte nos ajuda a crescer e alcançar mais e mais pessoas. Então, se você ama o que fazemos, apoie o Na Trilha do Terror e faça parte dessa jornada sombria conosco. Acesse o link no detalhe deste episódio e faça parte do clube de membros. Eu sou a Aline e hoje estou aqui para falar com você sobre este tenebroso episódio. E eu sou o Márcio e já estou aqui falando com vocês já há quase 5 anos. Eu, psicóloga Luciana Muniz, estou aqui para falar e compreender você. Esta é a minha especialidade. Eu, a Yara Salles, que desde que comecei a gravar esses episódios para vocês não durmo mais direito. Vem com a gente para mais uma história em nosso canal. Imaginem uma metrópole vibrante, pulsante de vida, mas onde nas estatísticas frias se escondia um abismo de violência. O Atlas da violência não mente. Os anos 90 foram ápices sangrentos de homicídios no estado do Rio. Um pico aterrador, com o ano de 1995 cravado na história, como a mais letal, com mais de 60 vidas ceifadas a cada 100 mil habitantes. E no meio desse cenário de brutalidade generalizada, um predador espreitava nas sombras de uma cidade vizinha, Niterói, focando sua objetiva atenção nos mais vulneráveis. Para entendermos a extensão da sombra que pairava sobre a cidade fluminense, precisamos pintar um quadro da época. O Rio fervilhava em uma espiral de violência, onde a vida jovem era tragicamente descartável. E em meio a esse caos, um nome começou a circular nos sussurros aterrorizados: o Vampiro de Niterói. Um monstro que personificava o pior pesadelo dos pais, uma ameaça silenciosa que roubava não apenas vidas, mas a própria esperança de um futuro para inúmeras crianças. Preparem-se para descer a um abismo de crueldade, onde a estatística ganha um rosto, um nome e uma história de horror inesquecível. A bruma da manhã de 1991, em Niterói, não trazia apenas o sal do mar, mas um prenúncio de terror. Um predador espreitava, focando sua perversidade nos mais frágeis. Meninos entre 8 e 13 anos, muitos deles marginalizados, suas vidas já marcadas pela vulnerabilidade. Ele se movia sorrateiramente, tecendo uma rede de engodo com a promessa de algumas moedas ou a miragem de um auxílio inexistente, por vezes mencionando um falso ritual católico
para ganhar a confiança infantil. O primeiro corpo. Um menino sem vida encontrado em um esgoto, vestindo apenas uma bermuda, foi um presságio sombrio. A polícia, inicialmente perdida, não imaginava a cascata de horrores que se seguiria. Em questão de meses, outros meninos sumiram. Seus desaparecimentos deixaram um vácuo de angústia e incerteza. O apelido Vampiro de Niterói ecoava nos sussurros da população aterrorizada. Beber sangue era parte de um ritual macabro? A verdade era mais crua. O monstro abusava sexualmente de suas vítimas em locais isolados, matagais, terrenos baldios, até mesmo sua própria casa, e depois as assassinava, estrangulando, espancando ou afogando por vezes com requintes de crueldade. A macabra mordida, o ato de beber o sangue das crianças, consolidou o apelido sinistro. O pânico paralisou Niterói. Pais agarravam seus filhos com unhas e dentes, o medo corroendo a rotina da cidade. Marcelo, por um tempo angustiante, agiu impunemente, deixando um rastro de vidas jovens ceifadas. A justiça parecia distante, até que a coragem de um sobrevivente rompeu o ciclo de terror. Um menino, escapando das garras do predador, correu para a polícia, descrevendo o engodo, o isolamento e a violência. Seu testemunho foi a chave para desvendar a identidade do vampiro. A década de 90 no Rio de Janeiro foi um período de trevas. Um tempo em que os números frios do Atlas da Violência apenas arranhavam a superfície do terror que assolava as comunidades. O recorde de 1995, com seus mais de 60 homicídios por 100 mil habitantes, era um sintoma de uma doença social profunda. E foi nesse caldo de violência urbana, nessa atmosfera de impunidade e medo, que a história do Vampiro de Niterói encontrou terreno fértil para florescer em sua macabra realidade. Niterói, cidade vizinha, outrora um refúgio de relativa calmaria, tornou-se palco de um horror específico, direcionado àqueles que deveriam ser os mais protegidos, as crianças. Enquanto o Rio de Janeiro sangrava com índices alarmantes de violência generalizada, em Niterói a ameaça tinha um rosto, um método, uma assinatura aterradora, que ecoava brutalmente na época, mas com um toque ainda mais perverso e direcionado. Imaginem o terror dos pais em uma época já marcada pela violência crescente, sabendo que uma ameaça ainda mais insidiosa espreitava nas sombras mirando seus filhos. O Vampiro de Niterói não era apenas mais um criminoso em meio ao caos dos anos 90. Ele era a personificação de um medo primordial,
a concretização do pesadelo de perder um filho para uma maldade tão fria e calculada. Sua história se incrustou neste cenário de violência da década de 90, tornando-se um lembrete sombrio da fragilidade da vida e da profundidade da depravação humana. Mas quem era o homem por trás da máscara do vampiro? Ele não pode ter surgido do nada. Ele era um produto ainda que monstruoso de um tempo, de um lugar onde a violência parecia permear o próprio ar. Enquanto o Rio de Janeiro agonizava sob o peso de taxas de homicídios recordes, como apontam os dados do Atos da Violência, criando um ambiente de medo e insegurança generalizada, em Niterói, o emissário do mal encontrou o cenário onde a vulnerabilidade das crianças, muitas vezes negligenciadas, em meio ao turbilhão social, se tornou a sua presa mais fácil. Ele se movia nas brechas da sociedade, explorando a fragilidade daqueles que já estavam à margem. A promessa de uma pequena quantia em dinheiro, gesto de falsa bondade, era o anzol que fisgava a inocência. E enquanto a violência graçava nos grandes centros, com os picos de homicídio da década de 90 assustadoramente evidentes, os crimes do agente do demônio adicionavam uma camada de horror específica, um predador que caçava a esperança no seu estágio mais puro. O terror que ele infligiu em Niterói ecoava o medo que já pairava sobre o Rio de Janeiro naquele período sombrio. A estatística fria de mais de 60 homicídios por 100 mil habitantes em 1995, um número que nos arrepia até hoje, criava um pano de fundo macabro para a atuação do vampiro. Em meio a essa violência endêmica, a figura do criminoso se destacava por sua crueldade direcionada, por sua obsessão doentia em ceifar vidas jovens, deixando uma marca indelével na memória da cidade fluminense. A brutalidade de seus atos, a forma fria e calculista com que ele atraía e eliminava suas vítimas, era um reflexo sombrio da violência descontrolada que assolava o Estado. Os esgotos e terrenos baldios de Niterói se tornaram testemunhas silenciosas de uma crueldade que parecia beber da mesma fonte de horror que fazia o Rio de Janeiro sangrar estatisticamente. E, no entanto, havia uma diferença sinistra. Enquanto a violência nos grandes centros muitas vezes parecia caótica e indiscriminada, a do assassino era direcionada, metódica em sua perversão. Ele escolhia suas presas com uma precisão aterroradora, explorando a inocência e a vulnerabilidade em um tempo onde a própria segurança da infância já estava sob constante ameaça, como os números da década de 90 tão dramaticamente nos mostram. A história do vampiro de Niterói não pode ser dissociada do contexto da violência explosiva dos anos 90 no Rio de Janeiro. Ele era uma manifestação extrema de uma época sombria,
Um predador que se aproveitou de um cenário onde a vida parecia ter menos valor, onde a estatística fria dos homicídios escondia incontáveis tragédias individuais. Sua história é um lembrete horripilante de que, mesmo em meio ao caos da violência urbana, o mal pode assumir formas ainda mais monstruosas e direcionadas. A prisão de Marcelo Costa de Andrade em 1991 ou 1992, conforme algumas fontes, revelou um abismo de perversão. Sua confissão gélida detalhou a brutalidade dos atos, o sadismo que guiava seus impulsos. Exames psiquiátricos diagnosticaram uma mente doente, marcada pela psicopatia. O vampiro de Niterói tornou-se mais que um criminoso. Ele personificou o mal que espreita nas sombras da sociedade, a fragilidade da infância exposta à crueldade humana. Sua história, mesmo com sua internação em hospitais de custódia, permanece como uma cicatriz na memória de Niterói, um conto horripilante que nos confronta com a capacidade sombria da natureza humana e o terror silencioso que pode se infiltrar em nossas vidas. A lembrança das crianças perdidas ecoa um lamento pela inocência roubada. A captura de Marcelo Costa de Andrade, embora tardia para algumas de suas vítimas, trouxe à tona a face fria e calculista por trás do apelido aterrorizante. Sua confissão, permeada por detalhes macabros, ecoou a brutalidade e estatísticas que marcava a década de 90 no Rio. Era como se a violência generalizada da época tivesse encontrado um foco sombrio e específico na mente perturbada daquele homem. E a revelação de seus métodos, a forma como ele se aproveitava da inocência e da vulnerabilidade das crianças, contrastava de maneira ainda mais chocante com a perda generalizada de vidas que assolava o Estado. Enquanto os números do Atlas da Violência pintavam um quadro de caos, Marcelo tecia sua teia de horror com uma precisão sinistra, escolhendo a dedo suas vítimas em meio a uma sociedade já traumatizada pela violência. A psicopatia diagnosticada em Marcelo era um espelho sombrio da própria violência descontrolada na época. Era como se a frieza estatística dos homicídios da década de 90 tivesse encontrado uma personificação aterradora naquele homem, cuja capacidade de empatia parecia tão ausente quanto a segurança nas ruas do Rio naquele período. Sua história se tornou um lembrete visceral de que por trás dos números chocantes havia um abismo de maldade humana capaz de atos indizíveis. O legado do vampiro de Niterói permanece como uma cicatriz na memória do carioca. Um lembrete sombrio de um tempo em que a violência ceifava em números alarmantes vidas. Sua história, embora específica, se entrelaça com um panorama de horror na década de 90 do Rio. Um período em que a infância tragicamente se tornou um alvo vulnerável em meio ao caos. E enquanto as estatísticas da violência daquela época nos assombram até hoje, a história de Marcelo nos adiciona uma camada de terror pessoal. A face do mal que se esconde nas sombras, aproveitando-se da fragilidade em um tempo onde a própria noção de segurança parecia desmoronar. A tragédia do vampiro de Niterói é um eco sombrio da violência dos anos 90 no Rio. Um lembrete de que por trás dos números chocantes havia histórias de horror individual, de inocência perdida e de um mal que deixou marcas profundas em uma sociedade já ferida pela violência generalizada.
Sua história nos confronta com a face mais sombria da natureza humana, em um tempo onde a própria vida parecia tão frágil. Falta de sistema de inteligência fez com que criminoso continuasse à solta. Apesar de a polícia ter encontrado pelo menos 8 corpos ligados aos crimes atribuídos a Marcelo, apenas 3 casos foram a júri popular. Um laudo apontou que ele tinha problemas mentais e não era inteiramente capaz de entender a gravidade dos crimes que cometeu. Marcelo foi então considerado inimputável pela Justiça, que determinou que ele fosse internado por tempo indeterminado em um hospital de custódia para tratamento psiquiátrico. Além da vulnerabilidade social das vítimas que Marcelo abordava e seduzia, com ofertas de dinheiro e comida, a falta de um serviço de inteligência integrado na polícia ajudou o criminoso a permanecer em liberdade por tempo suficiente para cometer mais crimes. Quando o primeiro corpo foi encontrado, não havia uma centralização de informação. A polícia fazia o registro, mas isso ficava ao Deus dará. Ninguém sabia que nas delegacias vizinhas tinha uma criança desaparecida ou um corpo encontrado, porque não havia a integração de dados. Afirma Carlos Augusto Ponce Leão, detetive que atuou na investigação policial. Já o jornalista Sérgio Torres, que trabalhava no jornal Folha de São Paulo na época, aponta que isso é uma deficiência grave de investigação. Em nenhum momento quem investigou o crime cruzou as características de atuação do criminoso. Se tivessem cruzado, talvez surgissem a suspeita de que havia um cara só, praticando aqueles crimes, aquela série de crimes. Dos anos 90 para cá, a pesquisadora vê banalização da violência. A professora de Psicologia Social e Jurídica da UFRJ, Hebe Signorini Gonçalves, considera que os casos mais marcantes de violência dos anos 90 foram eventos mais isolados, mas na avaliação dela, ao longo das décadas seguintes, a adoção no Rio de uma violência mais agressiva, de uma política mais agressiva de combate à criminalidade, em especial nas comunidades mais pobres, contribuiu para uma banalização da violência. O que marcou tanto o Vigário Geral como a chacina da Candelária foram ações milicianas. A gente não chamava assim naquela época, mas hoje a gente chama. Foi algo organizado por grupos de extermínio, como se chamava na época, que promoveram essas chacinas localizadas. Mas não havia a intensidade, a frequência e, sobretudo, a banalização que a gente encontra hoje. Atualmente, a gente assiste a um outro nível de escalada, em que as mortes acontecem a conta-gotas. O somatório disso termina sendo muito mais significativo do que aquilo que a gente tinha na época.
O fato é que Marcelo Costa de Andrade, ele tentou se corresponder com a psicóloga que atuou no hospital penitenciário onde ele se encontrava. Conhecido como Vampiro de Niterói, o assassino em série Marcelo Costa de Andrade, hoje com 57 anos, tem passado tempo no Hospital de Custódia de Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo, no Rio de Janeiro, trabalhando e escrevendo cartas. Há mais de 10 anos, ele atua na faxina, limpando o chão de casa penal. Nas horas vagas, ele se comunica com a pessoa de fora do hospital e até com ex-funcionários. Em 2008, a então estudante de psicologia Solange Diniz de Carvalho, à época com 43 anos, descobriu que o vampiro de Niterói cometeu seus crimes perto de sua casa. Interessada em ter contato profissional com o assassino, pediu para estagiar no hospital psiquiátrico onde ele estava internado. Logo, ela se formou e continuou atuando na instituição. Certa vez, Marcelo estava limpando o primeiro pavimento do hospital quando avistou Solange mais à frente. Vestindo camiseta de malha azul marinho e bermuda jeans, seguiu até ela, enxugou a mão direita na roupa e se apresentou, ao mesmo tempo em que cumprimentava a psicóloga com um aperto de mão. Mas você, amigo, você, amiga, quer saber como termina essa história? Esse conteúdo é exclusivo para os membros da família de apoiadores do canal. Você ainda não faz parte da nossa família no Apoia-se? Acesse o link descrito no detalhe do conteúdo, apoie agora e curta este episódio na íntegra. Venha fazer parte da nossa rede de apoio e curta este e outros episódios completos que serão exclusivos só para apoiadores. Venha fazer parte da família de apoiadores. Obrigado por lembrar, Luciana. É verdade, você que apoia o canal, meu amigo, minha amiga, você que vai fazer parte do clube de apoiadores, da família de apoiadores aqui do canal, você vai ter alguns benefícios. Entre eles, você vai ter acesso aos episódios antecipados, você vai ter episódios exclusivos só para você ouvir, vai poder participar do nosso grupo do WhatsApp VIP se você quiser, além do WhatsApp social, e o link está aqui na descrição do conteúdo, tá bom? Entra no nosso grupo do WhatsApp social para que ali também a gente possa discutir os episódios que são lançados. Portanto, eu espero você, meu amigo, nós esperamos você, amigo, na plataforma da Apoia-se. Clica aqui no detalhe desse episódio, vai lá no link e adote um episódio para você. Um abraço e esperamos por ti. Tchau, tchau. Para finalizar aqui, gente, eu já falei pra Yara que se eu morasse perto dela quando a gente fosse criança, a Yara ia me odiar hoje. Com certeza, mas agora a gente pensar, porque olha. Porque eu ia pregar muita peça na Yara, gente. Eu ia pregar muita peça na Yara, você não tem ideia. E me no trabalho, eu achei que tinham me prendido lá de propósito. Eu já cheguei gritando. Eu saí do trabalho, eu tive um gatilho esses dias, eu lembrando daquela parada que aconteceu comigo quando eu tinha meus 8 anos, lá em casa, que eu imaginava que tinha alguém pregando peça. Aí nos prendeu, eu e uma amiga, ficamos presas lá no trabalho, o pessoal foi embora. Tipo assim, né? Nos fecharam. Aí se não fosse o grupo da empresa, não sei o que seria. Eu já saí, Márcio, achando que tinha gente rindo da minha cara lá fora. Porque o jeito que eu gritava. Mas não era, né? Realmente a pessoa esqueceu, trancou e levou a chave. Eu sou muito assim, de fazer escândalo, correr, fazer. Sou assim, Márcio. Minha nossa. Tô desse jeito.
Tá certo. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês. Tenho certeza que cada opinião que vocês emitiram foi muito enriquecedora e colaboraram um monte para que nós pudéssemos talvez passar uma compreensão maior, principalmente você, Luciana, da mente doentia do vampiro de Niterói. E também, mais uma vez, não é justificativa para ninguém, nós não queremos aqui abonar ou aliviar a culpa de ninguém sobre o que foi feito, mas, como a Luciana bem colocou, se você percebe que talvez um filho, ou uma filha, ou uma criança possa estar desenvolvendo um transtorno mental, a busca pelo psicólogo é a mais ideal e mais assertiva possível, para que problemas maiores sejam evitados no futuro. Para isso está aqui a nossa querida Luciana Muniz, pode estar auxiliando você nesse conteúdo. Eu vou deixar aqui na descrição desse episódio também as redes sociais dela, o contato no qual você pode conversar com ela. E você não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Já ia me esquecendo, eu tenho que falar para vocês. A partir do dia 20 de abril, olha só, gente, a partir do dia 20 de agosto, meu amigo, minha amiga, você já pode votar no nosso podcast, tá bom? Como na categoria lá de ficção, como um dos melhores podcasts do Brasil, para que nós possamos avançar de fase. Tá bom, meu amigo? Tá bom, minha amiga? Não se esqueça, a partir do dia 20 de abril eu vou deixar o link, 20 de agosto, vou deixar o link aqui para que você possa estar colaborando e votando para que nós possamos avançar, quem sabe, a próxima fase e disputar entre os melhores podcasts do Brasil de 2025. Tá bom, meu amigo? Tá bom, minha amiga? Dito isso, muito obrigado mais uma vez por ter chegado até o final. Luciana, obrigado mais uma vez, um beijo para você e até a próxima, querida. Beijo, até a próxima. Corajosa Yara Salles, um beijo para você e até a próxima, minha amiga. Até a próxima, Márcio. Beijo, meninos. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos. Aline Flávia, amiga da Yara Salles do Bedo. Aline Flávia, um beijo para você e obrigado por ter deixado aqui conosco nesse episódio, tá bom, querida? Até a próxima. Beijo, eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau. E a você, tchau, tchau. Bye.